as letras foram escritas com experiências de quem escreveu ou com citações bíblicas. Essa música, Nosso General, ela tem muito a ver com as batalhas do povo de Israel. O povo de Israel era um povo, como o pastor sempre fala, ruim de briga, mas Deus, ele ia à frente e vencia as batalhas. Talvez eu e você não seja diferente, nós somos ruins de briga, mas Deus tem nos defendido todos os dias. Ele tem sido um general, ele tem sido aquele que tem cuidado e guerreado as nossas vidas. O povo que era escravo, um dia nós fomos escravos de delitos e pecados, ele foi liberto. E lá em Êxodo a gente começa a ver no deserto quando Deus quer falar com o povo. Deus ele vira para o povo e fala: santificai-vos, porque eu quero falar com vocês. E Moisés, quando leva essa palavra para o povo então começa a ficar com medo e diz: Moisés, vai no nosso lugar. Quantas vezes eu e você já pedimos para Deus algo, e quando Deus falou para nós que Ele iria fazer, Ele iria falar conosco, nós ficamos com medo, nos acovardamos e deixamos de lado. Não foi diferente com o povo de Israel. Não foi diferente com o povo de Israel. E essa canção ela tem muito a ver com isso. Talvez a igreja não conheça, mas o texto é esse. As falas de
tem um marco do Espírito Santo atuando na vida do povo dele. Jesus havia falado para permanecer em Jerusalém até que o alto fosse revestido de poder. E o poder do Espírito Santo ele transforma a minha e a sua vida de todas as formas. Era o poder do Espírito Santo que somos ousados a ouvir a voz de Deus e fazer as coisas que Deus nos manda. Naquela mesma ocasião, naquele mesmo mover do Espírito, as pessoas elas contribuíam para que a obra de Deus fosse pregada e expandida. Isso é louvor a Deus. Cantando Espírito, me enche como fogo. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, traga aqui na frente e deposite, louvando e adorando a Deus. Você que não nos visita, fique à vontade. Esse é o momento da nossa igreja. Obrigado, Senhor, porque nada tem nos faltado durante toda essa nossa vida verdadeira de comunhão contigo. Obrigado pelas famílias da nossa igreja. Obrigado, Senhor, pelas ofertas e pelos dízimos. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Bendito é o nome santo do Senhor. E a gente louva a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de viver. Glorificamos e bendizemos o nome santo de Deus na beleza da sua santidade. Nós temos aqui alguns visitantes hoje. Hoje é um dia muito feliz, né? A gente hoje só tem alegria, completamente no culto. Hoje nós vamos apresentar a Alice Rocha. Que bênção, que coisa boa. Isso é uma parte muito gostosa do ministério. Então, a parte gostosa do ministério é apresentar a criança e fazer casamento. Você faz casamento, você só fala palavras bonitas, todo mundo gosta, todo mundo fica emocionado e no final tu ainda enche a barriga. Então isso é muito bom. Então olha só, estamos visitando aqui a Regina. Quem é a Regina? Seja muito bem-vinda. Cardoso, seja muito bem-vindo. O Tiago, seja muito bem-vindo. Mariana e a Alice, pode levantar a mão para a Alice aí, tá bom? Éder. Ah, sim, Deus abençoe, seja bem-vinda. Thaís e Luiz Augusto. Luiz Carlos. Luiz Gustavo. Ah, então tá bom.
Deus abençoe, sejam todos muito bem-vindos. E é uma honra para a gente receber os irmãos aqui. Meus irmãos, abra as vossas Bíblias. Quero convidar os irmãos que se colocam de pé, que eles se puderem. Abra sua Bíblia aí, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Nós vamos ler hoje apenas 4 versículos. Como nós estamos falando sobre a reforma protestante, hoje nós vamos bater um papo sobre o último pilar da reforma protestante: sola Deo glória. Então, Romanos capítulo 11, vamos ler do verso 33 ao verso 38. Ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Bendito Deus, lançamos a nossa vida diante do Senhor, suplicamos a tua graça, a tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, porque mesmo nesse tempo de pandemia, aqui com as cadeiras separadas, funcionando, Senhor, com um pouco menos de capacidade de culto, o Senhor ainda tem nos abençoado, tem ajudado para que esse grupo permaneça fiel. Pai bendito, Pai santo, Deus de poder e autoridade, continua manifestando o teu poder. Ensina-nos a tua palavra, crava a tua lei nos nossos corações. E assim queremos te louvar, bendizer e glorificar o teu santo nome, na beleza da tua santidade, em nome de Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, podem sentar aí por um momento. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu gostaria de bater um papo com os irmãos sobre esse quinto e último elemento da reforma protestante: sola Deo glória. Nós falamos no início de sola fide, somente pela fé. Falamos de sola gratia, somente pela graça. Falamos de sola escritura, somente pela escritura. Falamos também de sola Cristo, somente em Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o último pilar, que é conhecido também como a quinta tese de Martim Lutero: sola Deo glória. Então, meus irmãos, ontem, dia 31 de outubro, a Igreja Protestante comemorou 503 anos da Reforma Protestante. Isso foi um marco, e isso se deu porque dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero pregou no templo de Wittenberg, ali na catedral, na capela de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses, defendendo exatamente o ponto de vista bíblico, fazendo frente à igreja romana, que naquele período, naquele momento, praticava coisas, heresias acerca e em nome de Deus. Então, Martim Lutero, ele fixa as suas 95 teses no templo de Wittenberg e chama todos os teólogos daquele momento, daquele período, para um embate, para uma discussão, para um celeuma, a fim de defender as verdades imutáveis da Bíblia. Hoje eu falava na escola bíblica dominical que é de extrema importância a gente fazer menção da história, da reforma,
Então, o marco da reforma protestante é muito além do que um ato religioso. A reforma protestante também foi uma reforma social. E Martinho Lutero entendia e sabia disso. Muitas conquistas da área social que nós temos hoje veio do movimento da reforma protestante lá de 1517. Então, por exemplo, o direito à educação, o direito dos filhos das pessoas mais pobres poderem estudar e aprender, foi também uma conquista de Martinho Lutero no período da reforma protestante. O período em que passou, aonde a igreja romana exercia um poder muito forte, inclusive sobre o Estado. Deus levanta um homem para dizer o seguinte: olha, essa visão está errada. Vocês estão usando o nome de Deus para poder ganhar dinheiro e vocês doutrinam as pessoas através do medo. Um dos grandes marcos da reforma protestante, em que Martinho Lutero vai estabelecer um contraposto em suas 95 teses, vai estar entre os artigos 20, entre os artigos 16 aos artigos 20 da reforma protestante, ou seja, das 95 teses de Martinho Lutero. Ele vai bater pesado sobre a questão do pagamento de indulgência e também da doutrina do purgatório. Então havia nesse período uma lástima da igreja romana. Ela governava os seus fiéis através do medo. Então o que eles faziam? A igreja romana dizia o seguinte: olha, se você não pagar a indulgência, você vai para o inferno. O que era a indulgência? A indulgência era um documento, era uma carta que você pagava e recebia da igreja romana, e naquela carta, reconhecidamente pelo Papa, dizia que você ia para o céu porque você pagou aquela indulgência. E quando Martinho Lutero está lendo a Bíblia e se depara com o texto de Romano 1,17, Martinho Lutero era um homem muito versátil na teologia, ele era professor de teologia, e ele vai lá e lê no livro de Romanos uma expressão que na verdade Paulo só estava copiando de Abacuque, porque isso não era de Paulo. Martinho Lutero ele vai lá e vai ler o seguinte: a vida, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse texto não é de Paulo, embora esteja escrito na carta aos Romanos. Esse texto é lá de Abacuque: o justo viverá por fé. E quando Martinho Lutero entende aquilo, ele diz: olha, nada disso, não é por pagamento, é por fé. E aí ele vai e desenvolve as 5 teses que nós conhecemos como os pilares da reforma protestante: sola fide, sola graça, sola Cristo, sola Escritura, sola Deus glória. E houve todo o movimento. Outro detalhe interessante, que no período da reforma protestante, Martinho Lutero combateu, foi exatamente a doutrina do purgatório. Doutrina do purgatório é uma doutrina da igreja romana que diz o seguinte: que se você tiver praticado mal, se você tiver errado muito, prejudicado outras pessoas, e você morrer, você vai passar um período no purgatório para poder pagar os seus pecados, e depois que você for aperfeiçoado, você vai para o céu. E Martinho Lutero chegou lá e disse: não, isso está errado. Ao homem compete apenas morrer uma vez e depois segue-se o juízo. Então o arrependimento é agora. Se você morrer, acabou a esperança. Só tem esperança enquanto nós estivermos vivos. Então o período de arrependimento, o período de buscar a Deus é agora. Então a reforma protestante trouxe esses benefícios para nós. E quando a gente está falando de reforma protestante, a gente observa alguns fluidos da igreja
já aqui no Brasil. Quando é que começa o movimento protestante aqui no Brasil? Nós não temos assim precisamente quando vai começar o movimento protestante aqui no Brasil. O que nós temos é o seguinte, é que em 1557 chegou aqui um homem no Brasil, e esse homem, o nome dele era Vergani, que na verdade ele era um governador aqui da província. E o que ele vai fazer? Ele vai mandar vir algumas pessoas para poder tentar evangelizar aqui, porque a religião sempre esteve muito presente na vida de todo ser humano. Só que ele era luterano. Então aqui já tinha um movimento luterano, já tinha um movimento metodista. Só que a pregação do evangelho, ela era pregada na língua dos estrangeiros. Por isso que quando nós, os congregacionais, dissemos que nós somos a primeira igreja a evangelizar o Brasil em língua portuguesa e de caráter permanente. Se você não disser esse nome todo, que é em língua portuguesa e de caráter permanente, está errado, porque estiveram aqui outras pessoas antes, mas a pregar o evangelho na língua portuguesa fomos nós os congregacionais, e nós louvamos a Deus por isso. Mais para frente, Martinho Lutero, em 1521, 4 anos depois dele afixar as 95 teses na porta de Wittenberg, ele vai ser convocado para a Dieta de Worms, que é uma espécie de assembleia, aonde o papado, os bispos da igreja romana, exigiram que ele se declinasse de tudo aquilo que ele havia escrito. E Martinho Lutero vai lá e vai dizer uma das frases clássicas da história no que tange o contexto religioso. Ele vai dizer o seguinte: olha, se vocês me provarem dentro das Sagradas Escrituras que eu estou errado, eu vou pedir perdão e vou declinar. Como isso não é possível, eu não tiro nenhuma vírgula daquilo que escrevi. Por isso hoje nós podemos cultuar a Deus dessa forma. Por isso hoje vocês podem, e eu também posso, ouvir uma pregação do Evangelho na minha própria língua, porque se não fosse o movimento da Reforma Protestante, provavelmente hoje nós estaríamos cultuando a Deus em latim, com o sacerdote de costa para o povo, e o povo apenas respondendo amém, 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 sem nenhuma capacidade de reflexão. Então o movimento da Reforma Protestante é um movimento importantíssimo e deve ser lembrado por toda a igreja reformada. Meus irmãos, Deus não divide a sua soberania. Devido à pluralidade de pensamentos religiosos, filosóficos e também de vertentes sociológicas, o ser humano está cada vez mais perdendo a consciência de quem verdadeiramente é digno de receber toda a glória, honra, louvor e adoração. Do ponto de vista bíblico, há uma pecha, quis dizer defeito, no ser humano, chamado pecado, que destruiu a intimidade do ser humano com o seu Criador, levando-o a glorificar e adorar uma diversidade de movimentos religiosos. Você vai encontrar isso no livro, na carta de Paulo aos Romanos, porém aí no capítulo 1, 25, você vai observar que Paulo está exortando as pessoas, dizendo o seguinte: olha, eles amaram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então hoje nós temos diversos movimentos religiosos adorando todo tipo de situação que está existindo, e não importa se está certo ou está errado, o que importa é que se as pessoas vão conseguir um bom resultado e vão conseguir ficar bem consigo mesmo. A proposta do Evangelho não é fazer você se sentir bem consigo mesmo. A proposta do Evangelho é trazer salvação para você e para a sua família. A proposta do Evangelho é nos conduzir às moradas celestiais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então os dias em que vivemos
O texto em questão trata de uma carta do apóstolo Paulo, escrita cerca de mais ou menos 57 depois de Cristo, onde o apóstolo expõe de forma simples a soberania de Deus, como também os pensamentos inescrutáveis do Altíssimo, e não podendo ele ser pesquisado por ninguém. O apóstolo Paulo também afirma que ninguém pode fazer nada para Deus. Primeiro, ninguém pode pesquisar a Deus. Não tem como você estudar a Deus. Tudo que você porventura puder saber sobre Deus está registrado nas sacras letras da Bíblia. Outro detalhe, meus irmãos: ninguém pode fazer favor a Deus. Deus não é devedor de ninguém. Então, qualquer coisa que porventura você fizer, você não estará fazendo nenhum tipo de favor a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não se permite dividir a sua glória. Ninguém vai poder cobrar a Deus e dizer: Senhor, eu tenho o direito de entrar no céu. Por quê? Não, Senhor, porque eu fiz muita caridade, eu fiz muitas boas obras. E o texto que nós lemos domingo passado, sola gratia, e a gente afirmou aqui do ponto de vista bíblico: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Então, meus irmãos, nós precisamos ter consciência de qual é a nossa posição no reino de Deus. Nós precisamos ter consciência daquilo que nós somos no reino de Deus. Nós não podemos barganhar com Deus. Nós não podemos usar Deus como moeda de troca. Nós somos os servos e precisamos saber qual é o nosso lugar. Por que Deus não divide a sua soberania com ninguém? Porque se trata de um atributo incomunicável ao ser humano, agora, e que está além da nossa compreensão. Quando nós falamos de só a Deus render glória, é porque Martinho Lutero ele tinha uma visão de dizer o seguinte: olha, Deus é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda oração, e mais ninguém. Martinho Lutero ele rejeitou a proposta da dogmática da Igreja Católica, que dizia o seguinte: olha, é glória a Deus e mais aquilo que o Papa disser. Martinho Lutero diz o seguinte: não é, é apenas glória a Deus. Como nós dissemos, sola deu glória, é uma expressão latim que diz o seguinte: apenas dê glória a Deus, ou somente dê glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, estão presentes aqui nesse texto elementos que vão corroborar com o último pilar da reforma protestante: sola deu glória. 1. A mente humana não consegue entender Deus, seus caminhos, pensamentos e suas manifestações. Não é possível compreender a Deus, a não ser que Ele nos revele acerca de si mesmo. Nós não temos, meus irmãos, nenhuma possibilidade de conseguir compreender a Deus. Só dá para entender Deus se Deus nos revelar acerca de sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então acompanhe comigo o verso 33 do texto em questão. Romanos 11, que é o nosso texto em questão aí, verso 33. Olha o que ele vai dizer para a gente aqui, a ideia que nós temos a respeito desse tema. Olha aqui, ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: que ninguém consegue vigiar, ninguém consegue esquadrinhar nem pesquisar quais são os juízos de Deus. E o apóstolo também afirma o seguinte: olha, não dá para prescrutar, ou seja, entender o que está passando na mente de Deus, a não ser que Deus nos revele. Então, meus irmãos, a forma que a gente tem de sermos bons maridos, boas esposas,
se Deus estiver na sua vida. Só dá para ter um casamento feliz se Jesus estiver nesse casamento. Só deu glória. O único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele está dizendo o seguinte: olha com profundidade das riquezas, tanto em sabedoria. Sabe o interessante? É que a palavra riqueza vem do grego plutos. Significa o seguinte: abundância e muita abundância. E aí o texto vai dizer para a gente que a profundidade da riqueza, tanto em sabedoria como em conhecimento. Então Deus é rico tanto em sabedoria como também em conhecimento, de maneira que nenhuma mente humana é capaz de entender o que Deus está querendo, se Deus não revelar. Não dá para estudar Deus. E nós observamos que a mente humana não vai conseguir entender Deus. Não dá para brigar com Deus. Não dá para barganhar com Deus. Não dá para dizer coisas do tipo: Senhor, se o Senhor não fizer, eu não sou mais crente. Se o Senhor não fizer, eu não vou mais na igreja. Deus, Ele não é o seu empregado, também não é meu empregado. Deus é o nosso Senhor, por isso só Ele é glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a gente temos pessoas na Bíblia que entenderam essa temática. Abre sua Bíblia aí no Salmo 139. Salmo de número 139, verso 6. Ele vai dizer assim, Salmo de número 139, verso 6. Ele vai dizer assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não posso atingir. O salmista está reconhecendo que não dá para poder penetrar na mente de Deus. O salmista está reconhecendo que não dá para ele conseguir entrar no conhecimento de Deus, a não ser que Deus se revele. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar diante de Deus com santidade, com súplica, rogando as ricas misericórdias do Senhor. Só há uma forma de se achegar à vida eterna, é através de Jesus Cristo. É só glorificando a Deus. É o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Ninguém mais é digno de glória a não ser o próprio Deus. Outra coisa interessante, na declaração de Cabrígio. O que é a declaração de Cabrígio? Cabrígio é aquela universidade de 1209 lá da Europa, né? Lá da Inglaterra, chamada de Universidade Cabrígio. E a Universidade de Cabrígio é a segunda universidade mais antiga daquela região, né? Ela é de 1209 e ela existe e está em funcionamento até hoje. Na declaração de Cabrígio, quando eles tratam dessas 5 teses, eles dão o nome de, só deu glória, de tese 5. Os reformados dizem o seguinte: nós negamos toda e qualquer tipo de adoração em uma igreja que se proponha a ser apenas um entretenimento. E quando eu li essa declaração de fé de Cabrígio, poxa, que legal, que coisa interessante. E eles já entendiam, tudo bem que eu citei para vocês aqui, que é de 1209, esse texto, mas é um texto muito atual. Nós temos vivido hoje um período onde as igrejas estão como verdadeiros entretenimentos. Está entrando dentro da igreja uma carga mundana de libertinagem, fora dos limites do Evangelho. Hoje, em nossos dias, a igreja está virando um self-service, que cada um pega o que gosta. As pregações que trazem confronto a fim de livrar sua alma do inferno estão cada vez mais raras no público.
que vão confrontar o seu pecado. Mensagens do tipo: adultério é errado. Se você comete adultério e não arrepende, você vai para o inferno seguramente. Roubar está errado. Mentir está errado. Trair está errado. E aí eu deparo com esse texto de 1209, tão atual, dizendo o seguinte: nós negamos a adoração a Deus em um ambiente que seja um ambiente de entretenimento e não de igreja. Sabe uma outra coisa que ele diz também? Na tese 5 de Cabrinche, declaração de Cabrinche, sola de glória, ele vai dizer o seguinte: que somente Deus é digno de glória, honra, louvor e adoração, e todo ser vivente deve glória a Deus. Aleluia! Então são textos, né? Esse período, eu estou até parecendo aquela unção do museu, né? Tudo lá de trás. Mas eu fico extasiado quando eu me aproprio desses saberes e consigo ver como os nossos irmãos do passado escreveram textos tão atuais para os nossos dias hoje. Então, meu irmão, a única forma de se achegar até Deus é somente pela fé. Por isso Martinho Lutero diz: olha, a glória não é da igreja, a glória é somente a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora você abre agora aí, volta um pouquinho, né? Nós estamos aí no texto de Romanos. Agora volta um pouquinho aí. Nós estamos trabalhando Romanos 11, Romanos 1, 19 a 22. Olha o que ele vai dizer aí: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por lábio, tornaram loucos. Então está dizendo o seguinte: o que se deve conhecer de Deus também está manifestado naquilo que se pode ver. Então, se você pergunta para mim: Antônio Carlos, como é que uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus vai ser julgado por Deus? Eu te respondo, e isso é muito simples. Aula 1 de teologia: Deus não comete injustiça, e não haverá ninguém que não tenha conhecido Deus. E o texto é claro. Poxa vida, mas eu não sabia que existia um Deus. O texto de Romano está dizendo o seguinte: o que se de Deus, capítulo 1, verso 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles de Deus, porque Deus lhe manifestou. E então agora você vai olhar aí e vai perceber uma coisa. Olha o verso 20: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Sabe o que está querendo dizer? Que ninguém vai poder dizer que não conhecia Deus porque nunca entrou numa igreja. O texto diz que a natureza é a prova da existência de Deus. E o texto no final diz: tais homens, então, são indesculpáveis. O único episódio que nós temos na Bíblia de pessoas que morreram sem ouvir falar das maravilhas de Deus é exatamente o pessoal antediluviano. Antônio Carlos, mas
E no Antigo Testamento? Não, no Antigo Testamento o povo tinha a lei de Moisés para poder norteá-los. Quando Jesus morre, ele desce a mansão dos mortos e prega para os espíritos em cadeias. Esse é o único episódio, do ponto de vista teológico, que nós temos na Bíblia, sobre quem ainda não tinha ouvido falar de Deus. E Jesus foi lá para poder dizer para eles: olha, eu quero dizer para vocês quem é um Deus Todo-Poderoso. Fora disso, meus irmãos, acredite no que eu estou falando para vocês. Ninguém vai poder dizer para Deus que não teve a oportunidade de conhecer. Por isso só ela deu glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus irmãos, a forma de ficar firme na presença do Senhor é conhecendo a Bíblia. Eu estou falando para vocês, aliás, eu estou vacinando vocês. Se envolva com tudo que é de Deus. Ouça louvor. Quando você vai ouvir pregação, você toma cuidado com a pregação que você vai ouvir, porque a pregação, ela tem uma tendência muito forte a mudar a vida das pessoas, dependendo do nível de convencimento que o pregador está dispensando. Mas é o pregador que convence? Depende. Se ele for um bom orador e você estiver querendo ouvir apenas aquilo que ele está falando e não fazendo juízo de valor se está certo ou errado, provavelmente ele vai te convencer. Então, a dica que eu sempre tenho dado para os irmãos: é fácil você saber quando a mensagem é de Deus. Se a mensagem estiver falando única e exclusivamente de Deus, se o foco estiver sendo Jesus Cristo, se o foco estiver sendo o Espírito Santo, ouça essa mensagem. Agora, se o foco da pregação estiver sendo dinheiro, estiver sendo exatamente uma espécie de coach, fazendo com que você viva bem consigo mesmo e você estando em pecado, essa pregação não é de Deus. Não ouça essa pregação. Leia a Bíblia, conserta a sua vida, para que Deus abençoe a sua vida. 2. Deus não recebe em favor do ser humano, Ele só recebe glória. Não é devedor de nada a ninguém. Não há quem seja capaz de fazer favor para Deus. Ele não precisa de ajuda. Não existe nada que o ser humano possa oferecer a Deus por alguma necessidade dele. Deus não tem necessidades. Deus, ele não precisa de ajuda. Deus, ele não precisa de apoio. A única coisa que eu e você podemos dar a Deus é dar glórias a Ele. Isso se nossa vida estiver no prumo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe, meus irmãos, quando eu era garoto, tinha casado de pouco, eu estava no campo missionário de Bananal, ali na Estância Histórica, e eu estava desempregado. E aí tinha um irmão na igreja que trabalhava numa empresa aqui perto de São Paulo, e ele trabalhar numa empresa de ônibus, queria arrumar um emprego para mim. Falou assim para mim: ó, missionário, na época eu era missionário. Ele: missionário, eu vou arrumar um emprego para o senhor lá e tal. Eu falei: poxa, que legal. Aí ele foi e falou assim para mim: só que é o seguinte, eu vou ter que falar que você mora lá em Guará. Era a empresa Pássaro Marrom, uma empresa de ônibus. Aí eu, com a minha mente desavisada, falei: tudo bem, estava precisando trabalhar. Quando chegou a noite que eu fui orar, me lembrei daquilo e eu me senti muito mal. Falei: meu Deus do céu, isso não é verdade, isso é mentira, eu moro em Guaraná. Liguei para ele, o nome dele também era Antônio. Falei assim: Antônio, meu irmão, é o seguinte, cara, você vai chegar na sua empresa e vai dizer que eu moro em Bananal, estou precisando trabalhar, e que, se for o caso, eu mudo para Guaratinguetá. Mas tu não vai dizer que eu moro em Guaratinguetá, porque eu moro em Bananal. Eu nem sabia onde ficava Guaratinguetá. E aí Deus foi ministrando no meu coração: Deus, ele precisa de ajuda. Por que eu vou mentir? Por que você vai mentir? Então, meu irmão, quando você tiver que tomar uma
gente colocar diante do Senhor, a gente toma de acordo com a nossa conveniência. E aí dá errado, a gente vem e bate na porta de Deus. Senhor, deu errado, me ajuda. Qual o problema disso? Nenhum, a gente é falho mesmo. Você só vai pagar, você só vai sofrer. Mas nós precisamos, meus irmãos, submeter as nossas decisões a Deus, para que Ele nos oriente, para que nós sejamos abençoados. Então, meu irmão, a mensagem que vai fazer bem para a gente é aquela mensagem aonde o Senhor fala de forma profunda, no íntimo de cada irmão. Então, se Deus estiver falando para vocês, tem que se consertar nessa área da sua vida. Você tem que se consertar. E a Bíblia, ela não existe para matar as pessoas. A Bíblia existe para a gente poder ter um norte para onde seguir. A Bíblia não precisa de revisão. A Bíblia não precisa de atualização. A Bíblia, ela é atual. Quem é que atualiza a Bíblia? O Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, seja crente. Acompanhe comigo. Aí na carta de Paulo, né, no texto em questão, o verso 34 ao verso 35. Amém? Amém? Diz assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Olha o que ele está perguntando. Paulo faz perguntas que não têm respostas. Ele está perguntando agora: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Quem foi o seu conselheiro? Também ninguém. Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Quem é que deu alguma coisa para Deus ir lá e devolver? Quem é que fez algum favor para Deus? Meus irmãos, a nossa posição é posição como servo. A nossa posição é apenas uma, a posição de verdadeiro adorador e não de questionador do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando alguma coisa acontecer na sua vida e que te deixar muito triste, te deixar taciturno, quis dizer chateado, encostado no canto, pensativo, você não pode tomar uma decisão na hora, porque a sua cabeça está quente. Você tem que pelo menos esperar passar a dor, para que você possa enxergar com clareza. E eu vou te dar uma boa notícia. Quando alguma coisa acontecer que te deixar muito triste, que mexer com o seu brilho, você vai submeter isso a Deus, para que Deus possa te fortalecer e para que você possa tomar a decisão certa. Outra notícia que eu vou te dar em nome de Jesus: tudo que você colocar diante de Deus tem conserto. Sola Deodoro. Tudo que você colocar diante de Deus tem conserto. Tudo. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então sabe o que você faz? Submeta a sua vida. Em muitos momentos, quando a situação está ruim, a gente sempre pensa que acabou, está tudo terminado, não tem mais jeito. Se você submeter a Deus, tem jeito sim. Você só precisa ter coragem de enfrentar a situação e vencer. E se você buscar a Deus, você é um homem forte e é uma mulher forte em Cristo Jesus. Então, não tem nada que nós possamos dar a Deus. Acompanhe comigo aí Isaías capítulo 40. Olha só que coisa interessante que vai estar aqui nesse texto. Isaías capítulo 40 tem mais ou menos umas 11 perguntas. Depois eu até desisti de contar. Tudo pergunta que não tem resposta
possa oferecer para Deus. Olha aqui, Isaías, capítulo 40, a gente vai ler aí a partir do verso 12. Olha, ele já começa com pergunta: quem na concha da sua mão mediu as águas? 1. E tomou a medida dos céus a palmos. 2. Quem recolheu a terça parte do efa, o pó da terra? 3. E pesou os montes em romanas? 4. E os ulteeiros da balança de precisão? 5. E continua perguntando, ó. Quem guiou o Espírito do Senhor? 6. Ou como seu conselheiro me ensinou? 7. Com quem tomou ele conselho para que esse desse compreensão? 8. Quem instruiu na vereda do juízo? 9. E me ensinou a sabedoria? 10. E me mostrou o caminho do entendimento? 11. Isaías está perguntando quem? Não tem resposta, ou tem uma resposta? Ninguém. Por isso que Deus é soberano. Por isso que a Ele é o único digno de honra, glória e louvor. Ele vai dizer mais. Eis, verso 15: eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai no balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Agora, acompanhe comigo o verso 18, por aí. Vai perguntar de novo, ó. Com quem comparareis a Deus? 12. Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? 13. Só pergunta. Agora você pula. 21. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele continua perguntando. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhoto. E ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Você observou que no versículo 22 de Isaías tem uma referência muito clara. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. A Bíblia já está falando há mais de 2000 anos atrás que a terra é redonda, ela é oval, ela é uma esfera e não quadrada. Meu irmão, esse livro, a Bíblia, é o livro mais atual do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele continua mais, ó. Verso 29. Perdão, verso 23. De Isaías 40, tá? E ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, o seu tronco já se seca quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Agora olha o 25. A quem, pois, me comparareis? Para que eu lhe seja igual, diz o santo. Isaías está dizendo o seguinte, olha, vocês vão comparar Deus com quem? Quem mais vai poder ser digno de receber glória além de Deus? Quem pode ser comparado com Deus? Não tem ninguém. Por isso só ela deu glória. Por isso Deus é o único digno de receber a nossa honra, louvor e adoração. Só a glória. Só ela deu glória. Somente glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora você volta aí um pouquinho e abre agora Salmo. Só voltar um pouquinho. Livro do Salmo, número 116. Verso 12. Eu disse para os irmãos aqui no nosso desenvolvimento textual que não tem nada que a gente possa dar a Deus. Mas isso não são palavras minhas, não. É a Bíblia que está falando que a gente não pode dar nada para Deus. Não tem condição. Salmo 116, verso 12, ele diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. E se você continuar lendo,
contexto direto, ou seja, nem para cima e nem para baixo existe contexto para esse versículo. Então o salmista está dizendo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito por mim? O que eu vou dar a Deus por ter me abençoado, me dado um bebê, por eu não ter sido morto ou morta, né? Lá na sala de parto? O que eu vou dar a Deus por Deus ter me dado a graça de ser avô, de ser avó? O que eu vou dar a Deus porque eu consegui fazer uma faculdade? O que eu vou dar a Deus porque hoje eu sou um empresário? O que eu vou dar a Deus porque hoje eu sou casado, sou casado? O que eu vou dar a Deus pela saúde que Ele tem me dado? Não tem nada que você possa dar a Deus, porque Deus tem tudo. Então, pela misericórdia de Deus, Ele recebe a sua adoração. Por isso, só a Deus glória. Somente a Deus dá glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. 3. Volta lá para o nosso texto em questão. Somente Deus, a Deus dá glória. Toda a criação foi feita para o louvor da glória de Deus. Ele não a divide com ninguém. E o centro do universo é sustentado pelo seu poder. Acompanhe o versículo 36, último versículo em questão do nosso texto, trazido à baia. Olha aí. Porque dele, verso 36 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Porque dele, por ele, por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo começa em Deus. Tudo termina em Deus. Tudo foi feito por Deus. Deus sustenta o universo. Deus sustenta a terra pelo poder, pela força do seu poder. Vocês já observaram? Já tiveram a curiosidade? Quando você olha para um mapa do universo, você olha os planetas lá, e vamos pegar da Terra. Quando você olha uma imagem da Terra, tirada pela NASA, do planeta Terra, você já observou que não tem nada pendurando ela? E também não tem nada apoiando? Não tem nada em cima segurando? E também não tem nada embaixo escorando? Vocês já pararam de pensar nisso, meus irmãos? Ah, mas a Bíblia responde: louvado seja o nome santo do Senhor. Senhor é um Deus que sustenta o universo pela força do seu poder. Por isso só a Ele dá glória. Aleluia! Acompanhe comigo aí, meus irmãos. Olha, o texto de Hebreus, capítulo 3, capítulo 1. Pega Hebreus aí, capítulo 1, e a gente vai ter uma ideia sobre isso. E eu separei uma tradução aqui. Hebreus capítulo 1, três. Olha, ele vai dizer assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita e à majestade das alturas. Essa é uma tradução aqui do João Ferreira de Almeida. Mas quando eu pego uma outra tradução bíblica aqui, olha só o que ele vai falar para a gente. Na tradução romana, esse mesmo texto vai dizer assim, ó: o Filho é a irradiação da sua glória, e nele Deus se expressou tal como em si mesmo. O Filho, por sua poderosa, é aquele que mantém o universo depois de realizar a purificação dos pecados. Louvado seja o nome do Senhor!
tradução bíblica que eu estou trazendo para os irmãos aqui. Hebreus 1,13. É a tradução da Bíblia Romana. Diz o seguinte: que o Filho mantém o universo pela força do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Só lá deu glória. Só Ele é soberano. Agora volta um pouquinho e abre Isaías. Isaías capítulo 42. Vai dizer que Deus sustenta a terra também, meus irmãos. Isaías 42:5. Se você pegar aí a tradução de João Ferreira de Almeida, talvez ele não dê uma ideia que eu estou expressando aqui, mas eu vou mostrar outra tradução para os irmãos. Isaías 42:5, ele vai dizer aí, ó: assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo e que nela está o Espírito aos que amam. Quando eu venho aqui e pego a tradução romana, esse texto vai dizer o seguinte: assim diz Deus Javé, que criou o céu e estendeu, que firmou a terra e tudo que ela produz. Ele dá respiração ao povo que nela habita e o Espírito aos que sobre ela caminham. Então a gente tem uma ideia, dizendo o seguinte: que Deus é um fiel sustentador de todas as coisas de todo o universo. Então, meu irmão, só deu glória, só Deus é digno de glória, de honra, de louvor e adoração. Deus, Ele é soberano. Que você seja abençoado. Concluindo, a percepção teológica de Lutero identificou nas sacras letras da Bíblia que Deus é o único digno de receber toda a honra e glória. Então, somente a Deus dá glória, só deu o glória. Então, meu irmão, quinto pilar da reforma, e com isso a gente fecha essa sequência nossa de pregação sobre os 5 solos da reforma. Se Deus permitir vida para a gente no ano que vem, nós vamos falar um pouco aqui das mulheres que foram cruciais no período da reforma, do século XV. Amém, meus irmãos? Eu quero aproveitar essa oportunidade, quero convidar aqui à frente Tiago Rocha, a Mariana Rocha e a Alice Rocha. E quero aproveitar aqui, né, chamar aqui todos os familiares, né, o vovô, as vovós, as tias, está todo mundo babando agora, arruma lenço para eles aí, tá? Tem Bisa, não é? Opa, Bisa, pode vir todo mundo da família, pode juntar aqui. Todo mundo. Chega para cá, Tiago, fica aqui, vocês aqui, e os parentes ficam aqui na frente aqui. Isso. Tem tia-avó? Traz também. Todo mundo da família. Fica aqui um pouco aqui. Fica só os pais aqui, que são os diabos. Fica só um aqui. Amor, ajuda a arrumar aqui, eu estou enrolado. Isso. Está todo mundo saindo na porta. Isso aqui é legal, hein? Gente, pode chegar para cá, todo mundo, tá bom? Eu amo ser pastor. Esse momento é um momento tão gostoso. Eu estava até pensando ver se eu fabrico um também, mas já fechou a fábrica. Mas você está começando, vou continuar, tá? Olha só, Tiago e Mariana. Nós não batizamos criança porque a gente entende que o batismo é para arrependimento de pecado. E a Alice, né? E a Alice, ela não tem pecado, exceto pecado natural, porque Paulo diz que pecado me concebeu minha mãe. Então a Alice não tem pecado, ela não tem do que se arrepender. Então o que nós fazemos é apresentar a criança a Deus.
E nós não fazemos isso por conta de tradição, por conta da nossa cabeça, não. É uma instrução bíblica, é um exemplo bíblico. Então, no Evangelho de Lucas, Jesus Cristo registrado por Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 25, está escrito assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todo o povo, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estava o pai, a mãe do menino, admirado do que ele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Então o que aconteceu aqui? Tinha um ancião velho na igreja, e foi profetizado que ele não ia morrer sem ver o menino Jesus. E aí o Espírito Santo motiva ele, ele vai lá para a igreja, chega lá e vê o menino. Aí o que ele faz? Ele toma o menino nos braços e apresenta para Deus. Por isso, seguindo esse exemplo, é que nós apresentamos as crianças para o Senhor. Então, essa lei, vamos pedir para a que me ajuda aqui. Por exemplo, pega a lista ali, por favor, para a gente poder orar. Sabe o jeito, né? Essa igreja se fala de pé. Antes da gente poder orar, antes da gente orar ao Senhor, eu só preciso trazer um esclarecimento de forma breve aqui para os pais. Ô Tiago e Mariana, a função de cuidar da Alice é de vocês, é dos pais. A função de educar também é dos pais. A função de colocar a Alice no caminho da bênção, da graça, também é dos pais. Vai chegar um período, e isso passa bem rápido, em que vocês vão ter que soltar a Alice. É o momento de soltar a flecha. E a direção que a Alice vai tomar é de acordo com os caminhos que vocês tiverem ensinado a ela. Eu sugiro a vocês que ensinem a Alice o caminho de Deus, o caminho de Cristo. A função da Alice é apenas ser amada pelos seus pais. Então que vocês possam amar a Alice, cuidar dela e entender que vocês são responsáveis por onde a Alice vai pisar daqui para frente. Outro detalhe interessante que precisa ser entendido é o seguinte: a Alice é de Deus. Temporariamente, Deus deixou ela com vocês para que vocês cuidem. Então vocês, do ponto de vista bíblico, são mordomos de Deus para cuidar da Alice. Isso não são palavras minhas, não. São palavras da Bíblia, e ela diz aqui no Salmo, no Salmo 128, a respeito disso. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento de oliveira, a roda da tua mesa. E depois ele vai dizer mais aqui no verso 17, olha, Salmo 127, verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Então Alice é do Senhor. E Deus, por amar você, Tiago, amar você, Mariana, permitiu que a Alice nascesse de sua barriga e ficasse na sua família. E isso é um privilégio, meu irmão. Então cuide bem desse presente que Deus deu a vocês. Amém?
Estenda sua mão para cá, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor e vamos consagrar a Alice mesmo. Bendito Deus, santo é teu nome, gloriosa é a tua presença. Nós queremos apresentar a Alice agora ao Senhor, cumprindo o papel e o propósito, ó Deus, como Simeão fez com o menino Jesus lá no templo. Deus, nós queremos abençoar essa criança, que a Alice seja uma boa filha, ó Deus, que seja uma boa mulher, que ela possa revolucionar o mundo de sua época, Senhor, fazendo bem e contribuindo para um mundo melhor, para uma nação melhor. Nós abençoamos a Alice com toda sorte de bênção material e espiritual. Abençoamos o Tiago, abençoamos a Mariana, para que o Senhor venha dar sabedoria para esse casal, para esses pais, para poder tomar conta da Alice. E assim, ó Deus, apresentamos a Alice ao Senhor e consagramos ela a Deus, em nome do irmão, que tendo dado graça ao partido, disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim come o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há muitos entre vós fracos e doentes, e não poucos os idólatras. Então, meus irmãos, não existe nenhuma instrução para ficar sem cear. O que existe é que o ser humano precisa fazer uma análise, arrepender dos seus pecados. Então, se você é batizado, não importa se você é de outra igreja, se você é batizado e está em comunhão, você é o nosso convidado. Enquanto o Ministério de Louvor vai ministrar essa canção, nós vamos fazer um momento, um ato de contrição. O que é isso? Um momento que a gente vai orar confessando os nossos pecados e depois nós vamos prosseguir com a ceia do Senhor. Amém?